Bom dia, valente da fé. Mateus 27:54 diz assim: Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Deus está chorando, sussurrou a filha de 10 anos de Bill Haller, enquanto estavam na chuva com um grupo de cristãos multiétnicos. Eles tinham ido àquele vale para buscar a Deus e tentar compreender o legado de discórdia racial na América. De mãos dadas, eles oraram sobre o chão em que os escravos tinham sido enterrados. De repente, o vento começou a soprar e veio a chuva. O líder clamou por cura racial e a chuva começou a cair mais forte. Reunidos ali, eles creram que Deus estava agindo para trazer reconciliação e perdão. No Calvário, Deus também estava agindo. Depois que Jesus deu seu último suspiro, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram. Embora alguns tivessem negado quem Jesus era, um centurião designado para vigiá-lo chegou a uma conclusão diferente. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. O projeto de Deus se completa na morte de Jesus, sinal de amor até o fim. Mesmo diante da dor extrema, Jesus não se desvia do desígnio do reino de Deus. Ele assume a cruz com liberdade e revela seu amor incondicional por nós. Por seu sangue é selada a nova aliança e são desmascaradas as artimanhas da mentira e do poder do inferno que se opõe ao reino de Deus. A cruz, que significava maldição, torna-se reconstrução e restauração da condição humana. Voltando um pouco na história, vemos que quando Satanás, com suas artimanhas, conseguiu enganar Eva e, por sua vez, Adão, levando-os à desobediência, o pecado entrou na natureza deles. Este pecado ficou entre eles e Deus, separando-os. Como diz Efésios 2:1, eles estavam mortos em seus delitos e pecados. O pecado entrou no mundo que foi amaldiçoado, e todas as criaturas vivas também tiveram que morrer uma morte física por conta disso. O pecado que entrou na natureza de Adão e Eva foi passado para todos os seus descendentes. Este pecado herdado nos dá uma forte inclinação para fazer nossa própria vontade em vez da vontade de Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, deu às pessoas uma chance. Sacrificando um animal sem defeito, as pessoas poderiam obter perdão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, carregando o sangue do sacrifício e obter expiação pelo povo. Através do derramamento do sangue de um sacrifício inocente, a dívida do pecado poderia ser paga. No entanto, o sangue dos animais não poderia resolver o problema do pecado na natureza humana. O anseio de Deus era ter comunhão com as pessoas e salvá-las. Ele procurou por alguém que pudesse tirar as pessoas do círculo vicioso do pecado. Mas apesar do fato de que havia pessoas justas e tementes a Deus ao longo da história, nenhuma delas era inocente e nenhuma delas poderia estar na brecha entre Deus e a humanidade. Então Deus enviou seu próprio Filho para realizar esse grande trabalho na história. Você pode estar se perguntando como podemos nos reconciliar com Deus. Paulo explica em 2 Coríntios 5:18-20 assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Através de Paulo, Deus está nos explicando que podemos nos reconciliar e reatar nosso relacionamento com Ele.
Deus roga que nos reconciliemos com Ele pelo sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus nos possibilita ter essa reconciliação com o Pai. Sem Ele estaríamos mortos para sempre, porque o salário do pecado é a morte. Mas ficamos livres dessa pena se nós aceitarmos o sacrifício de Cristo e nos reconciliarmos com Deus. O derramamento de sangue de Cristo foi o preço pago pela nossa reconciliação com Deus, o que nos mostra o quanto o pecado é grave aos seus olhos e o quanto ele nos ama. Na morte de Jesus, Deus agiu para prover o perdão dos pecados para todos os que creem nele. Você percebe o quanto foi alto o preço pago para que seus pecados fossem perdoados e sua reconciliação com Deus fosse efetuada em Cristo? Então não há melhor maneira de demonstrar que fomos perdoados por Deus do que estender o perdão uns aos outros. No início pode parecer difícil, mas com a graça de Deus, você pode ser instrumento para conduzir outros a este caminho. Pense sobre isso. Libere perdão. Seja instrumento nas mãos do Senhor para demonstrar este amor tão grande do Pai. Tenha um dia de bênção, de alegria e de vitórias. Eu te abençoo em nome de Jesus.